Olá, tudo bem, Eli? Tudo bom, Dri? E você? Tudo ótimo. Gente, temporada 4, episódio 4. Hoje, o escritor famoso é uma personalidade à parte, né? É, As características pessoais dele, quando a gente estuda um pouquinho dele. Quem é, então, Eli? Fala pra gente. hoje nós vamos falar uma frase de Hemingway. Hum. Hemingway foi realmente, como a Dri colocou, um personagem à parte com livros maravilhosos, né? Pode ter quem não goste, mas aqui a gente põe o que a gente gosta, então é o que conta. Porque, E a afinal de frase, contas, quem manda no canal né? somos nós. Somos nós. Então, por enquanto é assim que vai ser. E a frase que eu escolhi para a gente conversar foi: são necessários 2 anos para aprendermos a falar e 60 para aprendermos a calar. Nossa, que Bom, é o que eu disse antes da gente começar, né? Então, gente, são necessários 2 anos para aprendermos a falar. Ok, eu desenvolvi bem essa minha capacidade. Eu falo muito facilmente. Diria que eu também. Então, nós desenvolvemos bem essa capacidade de falar. Agora, 60 para aprender a calar. Então, eu ainda tenho um tempo à frente para aprender a calar. É isso, Eli? Exatamente. Bom, mas vamos ver isso dentro do nosso dia a dia, como é que funciona, quais são os impactos disso. Como é que você enxerga isso, Eli? Eu acho que essa frase mostra para a gente que assim requer um tempo para você aprender a ouvir antes de falar, não dizer tudo o que você pensa, refletir, filtrar, né? E não é medir palavras para satisfazer o outro, não é no sentido ruim, né? Mas sim uma comunicação não violenta, uma comunicação eficaz, em que você ouve, reflete, interpreta e aí você fala, né? A criança fala, assim que ela aprende a falar, e primeiro quando ela aprende a falar não, ela só fala não, né? O adulto ele vai aprendendo, deve, né, aprender a calar, mas no sentido de calar para poder ouvir. Que eu acho que essa é uma habilidade que hoje em dia está bem complicada de ser. E ouvir também ao escrever, né, nas redes sociais principalmente, que a gente mais vê as pessoas massacrando o teclado, falando tudo o que elas pensam, mas não refletindo sobre o que o outro está dizendo. Existe uma certa proteção, como se escrevesse na rede, né? É É gozada o essa, escudo. essa sensação de escudo, né? É bem estranho. Mas é isso, eu acho que concordo com você no que você falou, mas eu vejo também, atendo muitas pessoas com essas duas vertentes. Então, aquelas que sofrem porque falam o que pensam, e aí a gente dá um tiro no pé nesse sentido, muitas vezes, porque eu não tive tempo de processar a informação e já vou e falo. Uhum. E a sociedade ela responde com isso, né? As pessoas respondem quando você coloca as coisas sem pensar. Sim, Mas eu também tenho um outro extremo quando eu faço os atendimentos de pessoas que não conseguem se expressar, né? entendo. Eu acho que isso também é importante a gente falar. Então, eu acho que quando a gente expressa sem pensar, cai muito na linha do que você falou, né? Eu recebo, eu não processo e jogo de volta, né? Certo. Eu recebo do mundo, não processo e jogo de volta. Muitos processos de coaching a gente vai buscar qual é a receitinha, para um pouquinho, receitinha entre aspas, o que dá certo, principalmente se você é um líder, quando você tem que falar junto Uhum. com a sua equipe, né? Já fomos líderes em grandes empresas, Sim. a gente não pode falar tudo que pensa da forma que pensa. Não. Você tem um grupo de colaboradores embaixo que você precisa pensar como vai transmitir as coisas, como vai passar as informações e, inclusive, olhar para a diferença de cada um. Você já viveu isso, Exatamente. Eli? Claro. Você vai lá, que você vai ter alguém que é extremamente extrovertido, o outro introvertido, e cada um tem o seu talento, aí você quer colocar o introvertido num projeto, ele morre de medo, mas ele tem uma baita capacidade.
Aí o extrovertido te coloca às vezes em saia justa e você vai lidando com isso aí, E né? vai Aí eu acho lidando e vai adequando a sua comunicação para cada um desses tipos. Você usou duas vertentes, que é a introversão e extroversão, quer dizer, tem uma série de outros aspectos sim, que é interessante. Então, cada ser humano é uma coisa única. Então, a gente tem exato. que estar olhando para essa questão da Não, comunicação. e você falou na liderança, acho que um dos processos onde eu mais aprendi que calar Aprendizado. era importante foi em processo de feedback. É, Quando você dá e quando você recebe. Porque é é. um processo em que, quando você vai dar o feedback, você aprende, você tem que saber como falar, mas o receber, você já, antes, você não deixa a pessoa terminar de falar, você fala, não concordo, não, você tem que ouvir, processar e até falar, olha, podemos, depois eu volto aqui para falar o que eu achei, mas obrigado. Porque feedback é uma percepção. E a gente, quando alguém fala para a gente o que pensa da gente, a nossa primeira reação qual é? Defender. Não é assim. Eu não fiz isso. Não foi isso que eu quis dizer. Essa é a cara de quem fez um curso de feedback comigo há 10 mil anos atrás. Que é exatamente quem ensinava e que a vida Nunca foi vou me ensinando. esquecer. Não é isso? É lógico. Assertividade. Nunca vou esquecer É, dessa palavra. eu sou extremamente assertiva. Mas aí cai no que você falou da percepção. Algumas pessoas, quando você é assertivo, vão interpretar isso como agressividade, Agressividade. né? Aí É. você também tem que entender o outro, tá? Mas assim, tudo também tem um limite. Às vezes eu falo isso, né? É interessante você saber seu público e tal, mas você ficar se adequando demais a tudo, você perde um pouco sua essência, né? Mas acho que isso é um assunto para outro Para 15 outra minutes. live. Não, mas, Mas eu acho que mas aqui é o calar, quando fala do calar, também, por exemplo, em situações familiares. Quando você é adolescente, você fala, você não ouve. Eu tenho um adolescente aqui em casa. E aí a gente tem que aprender a calar para não perder também a estribeira e criar uma situação em que o adolescente se sinta reprimido. A natureza dele é falar, você vai ouvir, mas aí depois você senta bonitinho e fala, olha, isso aqui e tal. Mas o que a gente fala aqui em casa é, legal você falar aqui dentro, mas olha, quando você vai lá fora, você não precisa subir no tijolinho e ficar palestrando, porque isso não vale a pena. Isso não é só uma pessoa. O adolescente gosta de falar, mas ele não cala quando ele tem que ouvir, porque é da natureza e vai se construindo. tá explorando. Também tem adolescentes que são mais introvertidos, mais Aí é o quietinhos. outro lado. Aí é o outro lado também, né? O que acontece com o adolescente? O que acontece é a cabecinha deles, eu posso tudo e sei Exato. tudo, né? Fomos adolescentes. Né? E precisa de um tempo de vivência, precisa tomar alguns chacoalhões da vida, Sim, né? Para ir fazendo essas adequações. E faz parte. E uma das coisas que eu acho mais lindos na adolescência é essa criticidade de que a sim. sociedade está errada, O o sistema. Eu sistema não está quero saber do errado. E eu acho sistema. isso lindo. E eu tenho dó de que algumas pessoas são massacradas e apagam esse lado todo questionador ao longo O da que que a gente vida. manteve da nossa... Aos 60 anos, o quão adolescente você é, Eu tô né? perto. Então, você é uma Não, eterna adolescente. mas eu tô perto dos 60. Sei. Minha mãe acabou de passar aí, ela virou, eu só ouvi, ela falou assim, você tá trabalhando ou você tá rindo? O que você tá Os fazendo? dois. A Os gente está dois. fazendo Eu só com ouvi, não respondi. bom humor. Mas então, o Bom, calar, quando eu lhe falo assim, 60 para aprender a calar, eu acho que é isso, assim, a vivência, óbvio, a gente sabe o que ele quer dizer, a vivência, a experiência de vida, fazem e tem você coisas que, sinceramente, não pensar, precisa falar. é, A gente é este aprende o isso ponto. também, né? Às vezes, para que eu vou falar? Aquilo não me compete, aquilo não vai melhorar a situação, para Não que vai eu vou adicionar em falar? nada, não vai mudar nada, só que você quer falar. É. Então, assim, tudo tem uma boa medida. E agora eu queria falar, que foi mais ou menos o meio do nosso tempo, das pessoas que chegam até mim que não conseguem se posicionar, que eu Isso, acho muito problemático também.
Você né? acha que isso é da timidez, aquela timidez incapacitante, ou às vezes é porque a pessoa não Ai, tem tem tantos autoconfiança? fatores, tem às vezes questão de timidez, às vezes tem sensação de não merecimento, baixa autoestima, Aí tem uma série de causas. desdobramentos disso, né? E tem as características que a pessoa nasce mesmo. Tem pessoas que têm uma profundidade maior, precisam processar mais as coisas. Então, existem as características pessoais. Outro dia eu estava no grupo de empresários que eu faço parte e uma pessoa, ela está fazendo o curso de Spiritual Thinking comigo hoje, Tá? e ela falou assim, e eu saí do grupo, agora ela voltou para o grupo, que eu trouxe ela de volta, mas eu saí porque eu não consegui me posicionar algumas coisas que estavam me incomodando. Ah, Então, olha só, eu prefiro me afastar, não me posicionar. Por trás aí, às vezes, tem uma questão de sensação de baixa autoestima, ou às vezes sensação. de baixa autoconfiança, ninguém não adianta falar, tem De medos. autoconfiança, às vezes tem uma série de coisas, ou que é errado se posicionar, porque aprendeu assim também. Exato. Porque tem Aí famílias não vou que. me indispor, né? Exatamente. E quando a gente estuda o Enneagrama é muito legal, né? Porque eu sou o 8, aquele que é o mais confrontador. E aí você pega alguns números, o 9 é o número da paz, ele não vai entrar numa discussão nunca. Então ele prefere se recolher do que falar. Não tem certo e Mas não tem até que errado, ponto gente. você Não não tem pode certo e não se tem. violentar, né, Pri? Exata, é aí que eu quero falar. Então, às vezes, eu me privo de ter algo ou de pertencer a algum grupo que eu goste, porque eu não me posicionei de algum comportamento ou alguma atitude com um ou outra pessoa que não me caiu bem. A gente vai ter isso na vida inteira. A gente não tem gente que cai bem imediatamente, tem gente que a gente não engole imediatamente, às vezes cai bem inicialmente, ou tanto faz e depois não cai, ou às vezes cai E bem. quantos casamentos não são assim? Ah, mas Um quando fala, o acaba, outro fala, o que acontece? É, explode. ou explode, ou sai falando que o outro é isso, o outro é aquilo, mas nunca se Já posicionou disse. do que queria, né? Então, eu acho que essa questão do posicionamento tem que ser bem feito? Tem. A Adriana tem a mão certa para isso? Nem sempre. Apesar de eu dar, apesar de eu dar aula disso, sou humana, né? E eu tenho uma Claro. característica explosiva de energia que quando eu vi já saiu. Eu tenho uma sobrinha minha que ela tem uma configuração de mapa astral muito parecido comigo. E eu pergunto, eu falo para ela assim: se tem alguém que te entende, sou eu. Sou eu. Eu falei assim, ela fala assim, tia, vem aqui. Aí eu falo para mim mesma e engulo. É, porque a gente tem esse negócio, né? Então, eu não estou pregando que a gente tem que falar tudo, que é o que a gente falou na primeira parte desse bloco, Claro. né? Mas eu acho que a gente tem que se posicionar de uma forma madura, não confrontando. Às vezes, quando a gente se posiciona, o outro parece que você está contra o outro e não a Exato. favor de si. É louco isso. Parece que quando eu posiciono como eu vejo, como eu acho, parece que eu tô indo contra o outro. Não, eu não tô indo contra o outro. Eu só preciso me expor como é que eu vejo, como eu acho, como é que eu gostaria. Não quer Quantas dizer vezes que isso eu vai não ser vejo, feito dessa né? forma. A pessoa fala assim, eu nem vou me incomodar de discordar porque vai dar briga. Eu falo, ué, vai dar briga se você não souber como falar, né? E a questão da briga, algumas pessoas veem como briga, e eu não, eu tenho a casca bem grossa, assim, no sentido de até eu achar que é uma briga, né? Então é muito legal esse contraponto de aprender essa boa medida entre o se posicionar correto, entre o calar na hora que tem que calar, né? Então essa frase de Hemingway é maravilhosa, A gente maravilhosa. deve estar acabando o tempo, Dri, mas eu queria só também, me veio aqui uma coisa que é também o calar quando o outro quer só que a gente ouça, né? Às vezes a pessoa quer o Ah, nosso ombro e a pessoa fala, ela não quer que você resolva o problema dela, ela não quer conselho, ela só quer que você ouça. Quantas vezes ouça.
passou por isso. Nossa, conhece Sabrina? Sim. Sabrina é uma amiga nossa, a gente frequentava de domingo o mesmo barzinho, ficava jogando conversa fora, nós três. E tinha dias que eu ligava para ela, Sabrina, eu vou falar uma coisa, mas eu não quero que você fale nada, mas me deixa falar, né? Eu não quero que fale que eu fiz errado, que eu fiz certo, não é Me dê isso. conselho. Não, eu só quero falar, pelo amor de Deus, né? Me deixa falar, que de vez em quando a gente precisa falar, né? E aí o outro ouve, né? E tá bom assim também. Isso são sabedorias que a gente vai tendo, né? Não é fácil. Eu tenho uns anos ainda a aprender, então eu ainda tô dentro da validade. Eu tenho hoje 52, eu tenho mais 8 anos, porque o Hemingway falou. Eu tenho quanto que eu tenho? 16. 16 anos, eu tenho que correr um pouquinho mais na minha lição. Acho que é isso, né, Dri? Tá dando tempo. Ai, uma delícia falar sobre esse tema. Bom. A frase dele é maravilhosa, maravilhosa. E Hemingway, realmente, ele era um aventureiro, né? Curtia a vida, né? Ele tem uma característica de conseguir escrever só o que ele viveu, né? Ele tem uma coisa de paixão, de aventuras. Aventuras, isso mesmo. Aí. Eu me identifico. Maravilha! Eli, terminamos então temporada 4, episódio 4, Hemingway. Está certo? Isso aí. Então, se você gostou, dá um like no nosso canal. O meu é Eliana Leite. E o meu Adriana Vico, tá bom? Deixe seus comentários, façam sugestões de novos temas. A gente vai adorar receber. Um beijo enorme. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.